Sejam muito bem-vindos! Hoje é mais um dia que eu quero trazer uma história bíblica, uma passagem incrível para vocês. E eu falei com a equipe, eu queria fazer uma série de mulheres incríveis, né? Não todas elas, porque senão também a gente mata muito rapidamente tudo, mas quero trazer algumas mulheres. Infelizmente, não tem tantas mulheres quanto homens nas passagens bíblicas. Então as mulheres, elas se tornam cada vez mais importantes. Vivemos num mundo moderno onde a mulher é realmente fundamental na sociedade. Então, hoje eu quero dizer para você a história de Esther. Foi uma rainha maravilhosa, incrível. Eu quero dizer para você, mulher, que você tem que se inspirar na história de Esther. Ver o poder que uma mulher tem. Quando a mulher compreende as coisas, compreende o cenário e consegue construir um storytelling importante para se comunicar. No caso dela, foi com o rei Assuero, mas para você se comunicar com quem quer que seja. Seguinte, vamos lá. Estão preparados? Esther. Seguinte, ali na Pérsia tinha o rei Assuero e era um rei já extremamente conquistador, já muito bem posicionado no seu momento, né? Ele faz, em um dado momento, um banquete para os príncipes da região e também para a população ali ao redor, né? E esse banquete, eles começam, eles conversam, eles falam e tudo mais, e estão ali bebendo, comendo, confraternizando. Em dado momento, ele convoca a rainha Vasti, uma rainha belíssima. Ele quer apresentar a rainha como sua grande joia, para que as pessoas vissem ali Vasti. E a Vasti ela não vai. Ela fala, não quero ir, não tô afim de ir, tô fazendo outra coisa. Ali você também viu uma outra mulher forte de personalidade, mas também, né, tem vezes que não adianta ter personalidade quando você não tem espaço para isso. Aquilo criou para o rei uma ofensa e ele consulta os conselheiros dele para saber que atitude ele deveria tomar. E olha que loucura, como era naquela época essa história. Por isso eu quero falar, por isso que a Bíblia, ela é um guia espiritual pra gente, porque a grande sacada da Bíblia, ela, por ser um manual de vida, você tem que pegar a Bíblia e, além de refletir na Bíblia e entender o que aconteceu naquele momento, você tem muitas opções de colocar a Bíblia no teu dia a dia, aplicar ela no teu dia a dia. Vasti tomou uma atitude, toda atitude que a gente toma, ela tem uma consequência. O rei impôs a consequência a ela, que foi destroná-la. Ela perdeu todos os benefícios de rainha. Aquilo gerou um buraco. E agora a mágica começa. O rei manda reunir, os conselheiros diziam ao rei, vamos reunir as virgens do reino, as virgens daqueles povoados ao redor, porque é ali que nós vamos encontrar a próxima rainha, né? E aí o rei faz um esquema. Sabe o que eu lembrei aqui, Faustino? Sabe o que o rei fez? Foi igual o Cinderela. O príncipe da Cinderela, já viram Cinderela da Disney? O príncipe tava meio paradão, né? O príncipe tava meio paradão lá, meio bocoio. Pô, tô conversando com você, cara. Tô querendo sua interação comigo. Com eles também, mas com você agora. Sabe, já viu? O Faustino sabe tudo de Bíblia, não sabe nada de Disney. Como eu sei dos dois, eu consigo fazer isso. Sabe a da Cinderela? Pô, o príncipe tava mortão, mano, tava bobão. O que o rei faz? Chama todas as meninas virgens do reino, as moças do reino, para um grande baile. E a Cinderela, que é a gata borralheira, fica pro fim, mas ela que vai conquistar o príncipe e tal. Tem uma história aí, não é exatamente igual. Por quê? A Esther, né, ela chamava Radassa ainda, uma judia, criada pelo tio. O tio chamava Mardoqueu. Eu vou falando esses nomes aqui, vocês vão anotando esses nomes, hein? Porque depois, quando você lê na Bíblia, você vai lembrar de mim, tá? O Mardoqueu até esconde ela e tal, tenta fazer com que ela não seja levada, mas não tem jeito. A guarda real, os caras pegam o Esther e levam junto com as outras virgens. Para vocês terem uma ideia, olha a diferença da plebe naquela época pro rei. Elas eram preparadas por 12 meses para poder conhecer o rei. Além de aprender um pouco de etiqueta, de postura, de como deveria se portar diante do rei, elas também são preparadas fisicamente, né? Ali ela recebe banho de óleo, perfume. Pro rei tem que fazer 12 meses de perfume. Imagina como é que essas mulheres entravam. Meus. Porque você, quando lê a Bíblia, você não pode imaginar que essa mulher vivia num apartamento, né? Num sobrado tranquilo. Não, ela vivia num casebre. Com vaca dentro da casa, senão a pessoa levava embora, dormia na palha, dormia no chão, não tinha cimento não, gente, dormia no barro, entendeu? Olha que loucura, e é por isso que eu falo tanto dessa conexão espiritual que essas pessoas tinham, né? Elas viviam num momento onde hoje a gente pode se apegar em tanta coisa
idiota que a gente não consegue. Muitas vezes a gente se esquece dessa conexão espiritual. Essas pessoas tinham a verdadeira conexão espiritual, porque elas realmente ali tinha-se muito pouco para pensar. A fé era algo que se acordava e dormia na fé, sobre uma palavra de fé, sobre uma promessa de fé. E eles não tinham Bíblia não, viu? Porque se você tem a Bíblia hoje, eles não tinham lá atrás. A Bíblia hoje conta a história deles. Mas vamos voltar aqui, que senão também começa a loucubrar, e aí os caras já começam, eles ficam aqui atrás já, tipo, fazendo assim pra mim, pra eu já voltar na história. Em suma, no 10º mês, as mulheres elas vão sendo escolhidas e vão sendo levadas ao rei. Esther é uma dessas levadas. Obviamente, ela agrada aos olhos do rei, a Bíblia fala isso, né? Que ela agrada aos olhos do rei e aos sentimentos do rei. E ela é escolhida como rainha. E aí ela se torna a rainha, né? Esposa de Assuero, um rei poderosíssimo na época. Ela recebe o tio dela, vai falar assim pra ela, falou, você vai, mas você não conta de onde você é. Você não conta a tua origem. Então você não fala que é judia, para que ela ficasse preservada. E o tio, esse cara era malandro, tá? Mardoqueu, ele era malandro no bom sentido, ele era ligeiro, ele desenrolava a parada. Ele ficava ali ao redor do castelo, ao redor do portão, ele queria notícias. E aí ele até começa a trabalhar, ali meio que tem uma alfândega, imagina que entra e sai produtos ali, tem uma alfândegazinha ali para entrar no castelo. Ele começa a trabalhar ali na matemática, nas entradas de produtos e tal, porque ele começa a fazer uma relação ali com os eunucos que cuidavam das meninas. Sabe o que é eunuco? Eu não sei se eu posso explicar o que é eunuco aqui. Faustino, posso? O eunuco é... O que acontecia? Quem que vai cuidar das mulheres do rei? Tinha um reinado que o rei tinha um harém completo, várias mulheres, ou mesmo que fosse uma. Quem que vai cuidar? Era um homem que tinha que cuidar às vezes, porque muita mulher junta, você sabe que às vezes dá problema. Então bota uns caras lá pra cuidar. Mas bicho, qual que era o problema? Não, o problema que eu falo mulher junta é que às vezes dá briga, né? Já viu? Junta 5 mulheres que não se conhecem pra você ver, às vezes dá problema. Bota um cara pra cuidar. Esse cara não podia ter o quê? Então eles cortavam as... Você entendeu? Picotavam dos caras pra eles ficarem... Aí não dá pra fazer nada. Mas o cara era forte ainda. Aí conseguiu organizar ali o negócio do rei. Esses eunucos, eu acho que esse rei era meio inseguro até, viu? Pensando bem. Porque tinha muito eunuco nessa história. Toda hora era um eunuco. Vários eunucos, vários. A gente tá aqui numa trama. Eu fico indo e voltando pra vocês entenderem melhor. Mas onde que a gente tá agora? Esther já é rainha, tá ali, vivendo sob a proteção do marido, do rei. As coisas estão acontecendo. Mas tem acontecendo, aparece um personagem agora, que é um coadjuvante, que vai ter muita importância agora, que é Haman. Ele era um cara que era um conselheiro do rei, o principal conselheiro do rei morre, ele se torna o principal conselheiro do rei, mas ele tá de olho naquele trono. Haman não tinha um coração bacana. Então ele tá sempre de olho, ele não era um cara, conselheiro leal ao rei, era leal a ele. Que é outra coisa que você tem que fazer na sua vida, tá? Encontrar conselheiros que sejam leais a você e aos seus queridos, e não leal apenas aos desejos do próprio conselheiro, tá? Fique esperto nisso aí, na tua vida, no teu negócio, nos teus relacionamentos, por favor. Inclusive, para falar sobre conselheiros importantes na história, clica aqui no card, um dos dois lados aqui vai aparecer, eu contei a história de Natan, que foi o conselheiro do rei Davi, baita história. Mas vamos voltar aqui, vamos lá, também para vocês não se perderem. O Mardoqueu, ele escuta uma história nos portões do palácio de 2 eunucos que planejam matar e envenenar o rei. E ele consegue se comunicar com Esther, contar essa história. Você já começa a perceber aqui que o Mardoqueu, ele tem esse papel de guia da Esther. Sempre a gente vai ver essa história, esse storytelling bem clássico assim, de uma heroína. Ela tem esse guia, alguém que ajuda. O Mardoqueu era um cara mais conectado com Deus, era um cara mais comprometido em oração. Ele sempre teve essa questão forte ali com ele. Ele comunica isso com Esther e Esther avisa o rei. O rei captura esses 2, prova que efetivamente tinham um plano de morte para o rei. Esses caras são executados. E Deus cria ali uma questão de honra com este homem, que ele não sabe quem que é, né? Que salvou a vida dele. Enquanto isso, Haman tem esse plano super forte de tomar esse trono. Quando ele vira esse chanceler, digamos assim, quase que um primeiro-ministro, né, um conselheiro oficial do rei, o principal conselheiro, ele é muito ovacionado nas ruas da Pérsia. E o que acontece? Por ser ovacionado, ele tem essa vaidade, óbvio, né? Então ele percebe as pessoas fazendo referência a ele. E Mardoqueu não faz, porque Mardoqueu só faz referência ao seu Deus, né? Ao Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão. É só esse Deus que ele faz referência. E ele começa a criar uma antipatia, né, com Haman. Começa a ter uma guerra velada ali entre eles, uma disputa velada, né? Um
lá no palácio e o outro na plebe. E o que acontece? Ele começa a ter um plano. E as pessoas ao redor dele falam, pô, mata esse cara, desova esse cara, pô, bota esse cara no buraco aí. Como é que tanta gente desova hoje em dia? Bota aí no canto aí, acaba com esse cara. E ele fala, não, se eu fizer isso, a minha vergonha vai ser grande. Eu não posso fazer isso. Eu vou ter que fazer de outro jeito. Eu vou matar todos os judeus. Se eu matar todos os judeus, ele morre. Parece um bom plano? A história vai mostrar que tentar matar judeu não é bom plano em momento nenhum, né? A gente já sabe. Mas, vamos continuar aqui. Em dado momento, o rei chama Hamã como seu conselheiro e fala assim, ó, tem um homem, imagine um homem que eu quero honrar, um homem importante para mim. O que você daria? O que você faria por ele? Hamã, que acha que é sobre ele que o rei está falando, fala, não, você deveria vesti-lo com vestes reais, dar a ele um cavalo real e fazer com ele um passeio para que toda a população veja quão importante esse homem é para o Senhor. E aí o rei está deitadão aqui, ó, sombrinha agora, fala, pode fazer, esse homem é Mardoqueu, o judeu. Meu amigo, aí o Hamã vai ficar irado, ele vai ficar pistola da vida. Porque ele que vai ter que organizar, ele que vai ter que exaltar. Isso tem uma coisa, inclusive no Salmo 23, né? Que você ouve que é aquela coisa de Deus preparar um banquete na mesa do teu inimigo, para que o inimigo te veja, para que o inimigo veja a prosperidade que Deus põe em você. E olha como é que as coisas vão acontecendo. Isso é antes, tá? Isso é antes de Davi escrever os Salmos, isso já acontecia. Então, Deus exalta aquele homem para que toda a população veja e o maior inimigo dele veja a exaltação sobre ele. O problema é que isso cria ira. E aí ele vai criar um tratado, ele vai ter poder para criar um tratado onde num dia específico, 13º dia de um mês específico, os judeus poderiam ser vendidos, escravizados e mortos. Olha que loucura. Vai ter um dia. Já viu? Hoje em dia tem um filme aí que rola, já tem vários filmes desse tema, né? Que é Uma Noite de Crime, que é uma noite do expurgo, assim, onde as pessoas estão liberadas a cometer crimes. Essa noite, o crime contra os judeus estava autorizado. Olha que loucura isso, olha que loucura! Há sei lá quantos 1000 anos atrás. Para mim já é uma insanidade. Porém, Mardoqueu lê esse tratado, comunica com Esther. Esther vai ficar completamente impactada, porque afinal ela também é uma judia. E agora vai recair o poder de Deus sobre Mardoqueu e sobre Esther. A Esther vai receber esse chamado de grande salvadora do povo, porque o tio fala para ela, talvez, Esther, é por isso que você está aí. Deus te colocou nessa posição para você poder intervir pelo povo judeu. Porque se não tivesse ninguém como você, com a descendência que você tem, a gente não teria ninguém para nos defender. E aí Esther começa um plano. E aí que eu falo para você, mulher, como a mulher é poderosa, como a mulher é inteligente. Primeiro, ela faz um jejum de 3 dias e pede que todo o povo judeu dos arredores do castelo faça também. O povo, os animais, todos os judeus fazem. Esses 3 dias são para que ela cometa uma das grandes atrocidades que se poderia cometer no reino, que é ela falar com o rei. Não podia ser assim. Não é igual hoje a mulher entrar no quarto do marido e já fala. Hoje, naquela época não pode não. Naquela época só o rei que chamava. Se o rei não chama, fica aí. Mas ela foi. E o rei tinha um olhar de amor por ela, de carinho por ela. E ele escuta, ele fala, o que você quer? Você pode pedir que para você eu dou a metade do meu reino. Olha que fofo. Ele diz a ela que ela pode pedir até metade do reino que ele daria a ela. E ela fala, não, eu quero te convidar para um banquete. Você e Hamã, eu gostaria que fosse o meu banquete. Ele acha incrível, mas ele também não é bobo, porque é rei, né? O rei, ele ganha o reinado, mas ele também ganha a malandragem do rei também. Ele vai pro banquete, ele e Hamã tá todo feliz, que ele tá sendo exaltado pela rainha, ele foi convidado. E aí o rei chama, a você, Esther, a metade do meu reino. Ele repete. E ela fala assim, eu vou te dizer o que eu quero. Eu quero que você volte amanhã pro meu outro banquete. Ele já tá até com o bucho cheio, né? Porque também comeu pra caramba ali. Não sei se ele aguenta mais outro banquete, mas ele volta no dia seguinte. E é nesse dia que a grande mágica da história vai acontecer. O Hamã já inclusive tem preparado para matar Mardoqueu uma forca. Ele tá pronto para matá-lo. E nesse segundo dia, o rei pergunta de novo para ela, né? Esther, afinal, qual é o seu grande desejo? E ela fala, não é um desejo,
eu te trouxe aqui em 2 dias de banquete, quero me despedir de você. Porque no 13º dia do mês tal, eu posso ser morta, escravizada, não sei o que lá. Aí o rei, que ele é meio também, ele é meio mimado, assim, ele dá uns chilique, tá? Tu vai ver, quando você lê, você vê que ele é meio chiliquento. Ele, malandro, fica louco, porque eu sou judia. E existe um decreto real, feito por Hamã. Ela já aponta aqui, ela já vem, o plano é esse, né? O plano já é aqui, ó, ela já aponta o dedo pra ele fica louco. Nisso, Hamã, que não tem a menor ideia de que ela é judia, vai pedir desculpas a ela, vai pedir perdão, vai pedir misericórdia. Aí o rei já pega ele pedindo desculpa e já pega ele encostando de alguma forma no pé de Esther, e aí já tem um chilique maluco. Em suma, Hamã será enforcado na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu. Olha aquilo. Isso tudo, eu tô falando, olha o plano da Esther. Olha onde ela vai levar essa história toda. No final, Esther se torna tão relevante ao rei e tão importante que o rei fala para ela, agora o que você quer de verdade? E ela fala que ela quer, obviamente, que esse tratado seja revogado ou seja cancelado. Ele fala que nenhum homem pode cancelar um tratado real, né? Um decreto real, nem mesmo o próprio rei. Então, Mardoqueu, como um homem que já tinha criado a confiança no rei, é convidado e se torna conselheiro do rei para exatamente poder organizar isso. E ele cria ali um outro tratado, não se opõe, mas junta-se com este tratado, onde neste mesmo dia os judeus estão livres do julgamento para poder se defender. Então ali, Deus, olha o poder que Deus tem nessa história, gente. Prepara Mardoqueu, prepara Esther para estar no lugar de ajuda. Você já viu até no Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Para fazer o que acontece no céu, Deus vai colocando as peças aqui na terra. E aí olha como Esther é usada e alçada a um lugar especial no reino, para que ela pudesse influenciar o rei aqui, aos judeus poderem ter defesa. Ela não tem o poder de determinar que não ia acontecer nada com os judeus, mas ela tem o poder de criar um tratado junto com o tio, onde este povo poderia se defender. E sim, eles vão conseguir se defender, vão conseguir sobreviver. Isso não significa que não morreu nenhum judeu. Numa guerra, numa luta, numa batalha, sempre morrem pessoas, mas a ancestralidade judaica e o povo judeu continuou vivo, que poderia ter sido exterminado. Então olha o poder de Deus no movimento de peças desse tabuleiro de xadrez que é a nossa vida, o quanto que ele está presente em cada um dos momentos. Bom, em suma, depois desse dia, inclusive, Esther decreta isso como um feriado oficial, né, o que é o Purim, onde as pessoas trocariam presentes e fariam banquetes e comeriam juntas e comemorariam esse dia, que é um dia de não libertação, mas sim um dia onde a possibilidade de extermínio de uma raça existia e passou a não existir mais, tá bom? Quero deixar para você essa história, eu quero trazer as mulheres poderosas da Bíblia também, as mulheres que influenciaram, as mulheres que foram instrumento de Deus para que a história fosse contada. Essa foi a história de Esther, é uma honra tê-los aqui, muito obrigado e até a próxima.